Boa noite, pessoal do Encontro Espírita. Tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciando mais uma noite de estudo do nosso livro Coragem. Hoje estamos no capítulo 28. Deixa eu mandar alguns aviõezinhos para o pessoal que vai chegando. Quem tiver a disponibilidade de vir agora com a gente. Aguardando aqui, a Raisna já chegou, nossa convidada, já vou chamá-la, tá, Raisna? Chama agora já que a gente já testa essa conexão, que eu confesso que eu fico um pouquinho receosa. Olá, Aí, boa noite! meu Tudo Deus, bem? mas eu ajeitei o trem todo aqui, eu ainda fiquei baixinha. Olha, peraí, vamos lá. Deixa eu me ajustar aqui também, que eu tô numa configuração diferente hoje. Aí, agora sim. Tá ótimo. Agora vai. Tá tudo bem, não tem problema ficar pequenininha aqui, não. Não, Como tá é que você ótimo, tá, imagina. Flávia? Tudo bem, graças a Deus. Fazendo aqui, eu fico sempre naquela ansiedade, né, por conta da minha conexão do celular, que ontem a gente testou e depois eu voltei na live do Luiz e não entrei, não vi a Martiele que estava lá participando. Eu falei, não é possível, gente. E Eu até o acho que Luiz já entrou. tem um irmãozinho zombeteiro que tá querendo te travar nos trabalhos aí. É complicado, viu? A Luísa já tá aí com a gente, mas eu falei para ele, fica de olho aí, se precisar eu te chamo, porque a gente fica com um pouco de receio, né? Mas que bom que deu tudo certo. Temos esse tema hoje para falarmos, né? Um tema bem de muita reflexão, podemos falar assim. De muita E, reflexão, Flavinha. e eu Eu já queria pedir. confesso, Pode falar. não pode falar, depois eu. Não, imagina, pode falar. Pode falar que eu estou escrevendo aqui. Não, é que eu confesso que quando ocorreu o convite, eu me orientei muito mais pela data do que pelo tema em si, né? Porque eu ainda não tinha lido a mensagem. É claro que o título me chamou a atenção, mas o conteúdo em si eu ainda não havia lido. E quando eu fiz pela primeira vez, eu assumo que eu tive extrema dificuldade de assimilar o conteúdo, assim, a mensagem logo de cara. E talvez eu esteja assimilando até agora, tá? Então, assim, pode ser que você aborde pontos que mesmo depois de muita reflexão ainda não tenham chegado para mim. E pode ser, inclusive, que mesmo depois que nós terminarmos essa live, a espiritualidade ainda continue soprando corinhas no nosso ouvido, né? Tamanha É, aí, profundidade de tudo que ela é, fala. a ideia acho que é a troca, né? Então, de repente, você traz uma coisa aí inspirada, eu trago aqui outra, outras pessoas que estão aqui também vão refletir, né? E isso que é o legal de a gente fazer assim um texto tão interessante para o nosso estudo, né? Bom, antes de tudo, né, queria que você se apresentasse para o pessoal aí que está te vendo pela primeira vez e falar um pouquinho quem que é a Raisa, quais são os projetos. Fique à vontade. Ô, pessoal, sempre que eu vou me apresentar, eu fico um pouquinho tímida, sabe? Eu me apresento como Raisna. Meu nome é Raisna Fernandes. Eu falo aqui de Patos de Minas, uma cidadezinha que fica no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Atualmente eu estou com um projeto maravilhoso, que é o Home Office Espírita, que acontece segunda a sexta, às 21 horas, lá no YouTube e no Facebook da Rede Amigo Espírita. Eu estou mais precisamente às terças-feiras com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com os meus companheiros Vitor Von, Davi Filho e Jardel Gomes. Inclusive, vamos mandar um abraço aqui para o Davizinho, porque hoje é aniversário dele, então mentalizem aí coisas positivas para ele, porque ele é um rapaz muito maravilhoso, ele merece. Ele é mesmo. Parabéns, Davi. Muita luz, né, e muito trabalho, né? Que tem muito pela frente. Você fazer um lindo trabalho lá. Parabéns. Já tive a oportunidade de participar, né? E é muito Sim, legal. nós temos convidado, tentamos trazer convidados toda terça-feira, né? É um time majoritariamente masculino, eu sou a única moça por lá, então é sempre bom termos convidados conosco, a Flavinha esteve conosco recentemente, e eu espero que vocês tenham a oportunidade de acompanhar, porque está bem legal, está um estudo bem completo. É verdade. O pessoal também gosta, né? A gente vê que tem um público que é bem firme lá, está indo sempre, né? Isso é Uhum. ótimo.
Minha mãe entrou. Oi, mames, boa noite. Tem que dar oi pra mãe, Olá, né? gente, boa noite ao pessoal que está entrando. Eu tô vendo que tem uns rostinhos aqui Isso, conhecidos. a E boa noite Gabriela para disse que vocês. estava passando por uma situação aqui. Que bom que apareceu a live para ela agora. Então, né, a gente espera de verdade que esse estudo sirva para todos nós, na verdade, né? E eu queria ver com você como é que a gente faz, né? Geralmente o convidado a gente decide na hora. Então, nós fazemos a prece inicial e a Uhum. prece final, né? Para ter a harmonização e o agradecimento. Qual você prefere fazer? Eu posso fazer inicial, se você quiser. Fica à vontade, então. Aí a gente faz. E eu acho, Raisna, assim, que pelo que eu estava vendo o texto, talvez seja bom a gente ler de uma vez e depois ir voltando, né? O que que você acha? Porque senão vai ficar meio incompleto, né? Sim, pode ser. Inclusive, já deixar todo mundo aqui de alerta que minha rua é bem barulhenta, tá? Então vocês vão escutar muitos A barulhos minha durante a também, live. eu tô aqui na sacada, então eu vou. Qualquer coisa, eu coloco o mute aqui no microfone. Não, então não tem problema. A gente vai conseguir fazer um estudo bem legal mesmo com o barulho, né? O barulho faz parte da vida, é a trilha sonora. Eu brinco lá nos estudos que é a trilha sonora dos mundos inferiores. É isso aí, a gente até acostuma, né? Fique à vontade, então, para iniciar a prece. E acho que o pessoal está entrando aí também, né? Sejam todos bem-vindos. A gente não consegue acompanhar aqui o boa noite a todos, mas vamos seguindo. Sintam-se abraçados. Então, eu convido a todos vocês que estão aí em casa, que se sentirem à vontade, para fecharem os seus olhos e buscarem uma posição confortável, tá bom? Buscando levar o pensamento ao alto, criando uma conexão com o nosso Pai, que é o nosso Criador, e com o nosso amado Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. Eu tenho certeza que os espíritos benfeitores já se fazem aqui presentes. Então, nessa harmonização e nesse clima de aprendizado, é que nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por mais uma semana que amanhã se encerra. Te agradecemos pelas bênçãos dessa hora, porque sabemos que quando estamos reunidos para conversarmos sobre o Evangelho, sobre estímulo, sobre avanço, sobre paz, serenidade, amor, o Senhor sempre se faz presente. E nesse estudo de hoje, possamos angariar os conhecimentos e a coragem, como já nos remete o livro, a coragem necessária para enfrentarmos as vicissitudes e todos os desafios que se façam presentes em nossos dias. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com a amiga Flávia e peço que o Senhor leve a sua luz, o seu afeto e o seu amparo a cada coração que se faz aqui presente, sequioso de conhecimento, de regeneração e de acalanto, porque sabemos que passamos por momentos de grandes desafios. Leva a tua luz e a tua serenidade, Paizinho, aos hospitais, aos orfanatos, aos asilos, aos nossos irmãos que infelizmente vivem na rua. Receba, Pai, com todo amparo e com toda proteção aqueles que hoje retornam à pátria espiritual e aos seus familiares que choram a saudade. Que cada um de nós nunca se esqueça que os laços que nos unem àqueles que amamos não se destroem. Abençoe as nossas palavras, as nossas intenções e que tenhamos um bom estudo e uma excelente noite de sono logo após. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô num lugar que eu vejo meu filho, ele tava ali em cima do sofá. Aí eu abri o olho, ele tava bem aqui do ladinho. Gente, vocês que estão assistindo, acompanhem o Murilo, porque ele é maravilhoso. Ele faz o evangelho com a Flavinha, vocês sabiam? Ele faz do perfil Amiga Espírita, né? A gente faz nos finais de semana que ele tem disponibilidade, né? A agenda dele é muito concorrida, né? Com videogame, com as outras brincadeiras. Então a gente dá uma balanceada também, né? Afinal, ele tem 6 anos só, né? Não dá Não, o pra ficar Murilo está cobrando. muito avançado em escala evolutiva. Ele não precisa tanto de estudo, não. Ah, mas muito bom. Raiza, você tá com texto aí? Como que você tá? Sim, eu estou com o texto aqui.
A gente Você quer pode fazer fazer a a leitura leitura. dele ou você quer fazer ou eu faço a leitura de uma vez? O que você prefere? Eu posso fazer o que você preferir. Faz? Não, pode Então, fazer então. meu microfone tá bom, gente? Uhum, Tá? dá pra Então ouvir tá tranquilo. ótimo. Então, relembrando, nós estamos estudando o capítulo 28 do livro Coragem, tá? E é uma mensagem de Emmanuel intitulada O Raio da Morte. E ela começa assim: em toda parte onde a criatura não se vigia, ei-lo que surge como arremessado pelos abismos da sombra. É o raio da morte que extermina implacável todas as sementeiras do bem. Na maternidade, é a força imponderável que provoca o desastre do aborto ou que fulmina pobres anjos recém-nascidos a sugá-la por veneno sutil a flor do materno seio. Na paternidade, é a frustração das mais preciosas esperanças endereçadas pelo céu em socorro à família. No lar, é o espinho magnético alimentando o sofrimento naqueles que mais amamos. No templo, é o assalto das trevas às promessas da luz. Na caridade, é o golpe da violência colocando o vinagre do desencanto e o fel da revolta no prato da ingratidão. Na escola, é a ofensa à dignidade do ensino. Entre amigos, é o azorrague de brasas crestando as bênçãos da confiança. Entre adversários, é o instinto que arma o braço desavisado para o infortúnio do crime. Nos moços, é a certidão de incapacidade para servir. Nos adultos, é o punhal invisível degolando sublimes desejos de entendimento e progresso. Por onde passa, deixa sempre um rastro de lodo e sangue, lágrima e desespero, exigindo a mais ampla serenidade do tempo e o mais dilatado perdão, para que o equilíbrio de vida se refaça. Esse raio mortal é a cólera onde aparece. Para conjurar-lhe o perigo, só existe um remédio justo: receber-lhe o impacto destruidor no clima do silêncio sobre a antena do coração. E assim finalizar. Que texto, né? Eu confesso que eu gosto bastante quando você faz as leituras no seu perfil, então até gostei que você leu, porque eu sempre gosto da entonação que você faz, eu acho muito, muito legal, assim, todas as reflexões, né? Não tive oportunidade de te falar, então te falo agora ao vivo. Obrigada, Flávia. Que carinho gostoso. Obrigada, bom saber. E, bom, vamos aqui indo. Eu vou deixar você fazer as análises primeiro, tá? Eu sempre deixo a pessoa, o convidado, falar primeiro. E aí a gente vai seguindo, então vai comentando, tá bom? Eu acho que deu uma travadinha. Será que fui eu ou foi ela? Pessoal, vocês podem me falar se estiverem me ouvindo? Opa, acho que ela saiu. Problema, vamos voltar aqui. Assim que ela retornar, a gente já chama de novo. Vamos vendo, já voltou. Eu Voltou. fiquei aqui sozinha, eu não sabia se eu saía, se eu... Deu tudo certo, já voltou, tá tudo certo. Eu tava falando, Raisna, que geralmente eu deixo a pessoa, né, falar, fazer primeiro o convidado, fazer os comentários e tudo, e a gente vai complementando. Então fique à vontade, o que passou pela sua cabeça quando leu esse texto, como que foi, assim, o que você se identificou ou não. Então, Flavinha, aquela história, né? Kardec, ele nos ensinou lá no Livro dos Espíritos que a gente reconhece os espíritos superiores pela forma como eles conversam, pela linguagem que eles utilizam. E aí a gente se depara com Emmanuel, né, com essa capacidade de síntese maravilhosa,
de colocar em poucas palavras um turbilhão de sentimentos e de reflexões. Então eu fico pensando, eu estava até conversando com os meninos do home office. Acho que eu vou levar 30 encarnações para adquirir essa capacidade de síntese, né? E aí eu me pus a refletir que a humanidade, de uma forma geral, enxerga a morte de um ponto de vista muito pejorativo, sabe, Flavinha? Muito doloroso, muito complexo. Estou falando de morte porque já está lá no título do texto, né? E eu acho que é em virtude do materialismo, né? Desse desconhecimento generalizado que as pessoas não têm da vida espiritual, né? É porque para muitos a existência começa no berço e termina no túmulo. Aí, muitas vezes, a pessoa imaginando que quando o dedão do pé começa a ficar frio, começa a ficar gelado, é que o negócio fica feio, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né? E aí a gente dá muito mais importância às coisas que estão aqui, que acontecem aqui, do que deveríamos dar. O nosso amigo Augusto, recentemente, o Augusto Castro, hoje Uhum. patrocínio, ele até falou isso, né? Ele compartilhou comigo uma frase que o pai dele diz. A gente não precisa dar uma importância maior às coisas do que elas realmente têm, né? Ou às vezes não tem importância nenhuma. E a gente tá lá, né? Brigando contra a vida. Aí, dependendo da linha de raciocínio, pode ser que a pessoa entenda que morreu, acabou também, né? Não só um desconhecimento da vida espiritual, mas uma tendência a acreditar que não existe nada. E aí eu percebi que Emmanuel, através desse texto, ele nos convida, Flavinha, a refletir, né, sobre o que de fato é morrer. Mesmo que nós ainda tenhamos um corpo físico, nós conseguimos sim morrer em vida, né? Na Uhum. verdade, eu acho que ele vai além. Ele nos propõe uma reflexão sobre as circunstâncias do nosso dia a dia que matam a presença da espiritualidade em nós, do Cristo em nós, né? E aí ele já começa falando, essa primeira frase que ele diz, em toda parte onde a criatura não se vigia, ei-lo que surge como arremessado pelos abismos da sombra. Ele já começa logo de cara nos provocando para a necessidade de uma vigilância constante, né? Então, não sei você, Flavinha, mas desde o primeiro momento que eu pisei os meus pés no centro espírita, a frase que eu mais ouvi foi: vigiai e orai, minha filha, Com vigiai e certeza. orai, né? E aí é categórico, ele fala em toda parte onde a criatura não se vigia, não se vigia. Em toda parte, por quê? Né? E aí ele nos convida a refletir que em cada mínima área da nossa vida, né? No seu trabalho, no seu ambiente doméstico familiar, nas suas amizades, nos seus negócios, nos seus estudos, na sua casa mental, né? Porque às vezes a gente se esquece de que o pensamento cria a realidade que queremos. Também é uma frase do Emmanuel, né? Nosso amigo Uhum. Patrick Alves gosta muito, ele fala bastante. O pensamento ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem força gravitacional, né? Ele tem peso, ele atrai, ele repele e ele harmoniza os nossos centros de força. André Luiz fala muito isso nas suas obras, né? Lá, Uhum. entre a Terra e o Céu, mecanismos da mediunidade, ele está sempre falando sobre os nossos chakras, né? Vamos falar assim. E Sim. através dessas vibrações, a gente prejudica o nosso corpo de várias formas, né? A gente afeta a nossa saúde, porque é aí que essas conexões elas se fazem, né? Eu acho que é por essa razão que o Emmanuel ele pede que nós vigiemos, né? E ele diz que se nós não vigiarmos, nós seremos arremessados, nós receberemos das sombras coisas que não são tão atraentes assim. Que coisas seriam essas, né? Seriam todas essas circunstâncias, seriam essas energias, essas vibrações. E das sombras por quê? A gente sabe que nós temos muitos irmãozinhos que ainda estão adoecidos, né? Se vinculam a nós através dessas vibrações. Então, muitos deles se comprazem em nos desestabilizar e outros, às vezes, sem mesmo entender, acabam nos prejudicando, né? Então, eu já queria começar trazendo essa reflexão que logo na primeira frase a gente já consegue extrair muito aprendizado, né?
Sim, na verdade, acho que a gente, voltando até, né, voltando ao que você falou sobre o Augusto disse, sobre dar importância às coisas. É muito importante que para que a gente consiga se orar e vigiar nós mesmos, nós precisamos entender quem somos e o que nós queremos. E isso, muitas vezes, nós deixamos de lado ao passar do tempo. Primeiro porque a primeira base que a gente tem que ter dentro da nossa vida, e que muitas vezes não foi possível para todas as pessoas, é a família. É você ter esses valores que, se você não carrega dentro de si, dentro do seu espírito, já veio com essa evolução, né, de ter os seus valores, de saber o que é certo e o que é errado, fazer o bem ou tomar um caminho um pouquinho mais errado, você tem a obrigação de seguir aquilo que a família também te ensina. Então você tem duas Uhum. oportunidades, ou você nasce dessa maneira, já tendo esse conhecimento um pouquinho já encaminhado, né, dentro de si, uma coisa que se desenvolve fácil, ou você tem a família para passar esses valores. E a partir do momento que nós vamos crescendo, infelizmente, essa importância, essa prioridade que nós damos na nossa vida é para o ter. E a gente acaba esquecendo do ser. Então, muitas vezes pensamos que a felicidade, que a alegria é ter um emprego, é ter aquele curso, é você se destacar, ser o melhor que todo mundo. Não vou ajudar aquele que está com dificuldade, porque ele é meu concorrente. E olha só o caminho que a gente está tomando quando pensa assim. Felizmente, hoje eu vejo já na idade do meu filho as crianças em algumas escolas, inclusive escolas do município, do governo, incentivando essa parte mais de auxílio ao próximo, trazendo um pouco a família, tentando trazer um pouco a família mais próxima também. É um movimento que vem acontecendo, felizmente, porque realmente essa falta de valores e essa questão de não saber qual é o seu propósito, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui então. Isso faz com que nós fiquemos invigilantes, porque nós passamos a dar importância a coisas que na verdade não vão nos trazer sentimentos bons. Então, quando você incentiva uma concorrência, quando você incentiva a questão de não ajudar ninguém, são essas sombras que já estão dentro de nós de uma maneira ou de outra. Então, nós temos dentro de nós sentimentos de inveja, de ciúme, aquela irritação que às vezes começa Uhum. pequenininha e que é o que no final ele fala, é o raio da morte. É aquela coisinha boba que você acorda reclamando, quando te dá um bom dia você fala, nossa, que dia difícil, já acordei de mau humor. Como estão as coisas, né? Muito, muito comum no trabalho. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem aí? Ai, tá corrido, nossa. Ninguém fala, tá tudo bem, estamos seguindo aqui. É difícil você ouvir pessoas que falam assim, né? Pelo menos neutro, não pro pessimismo, também não vamos ser positivo demais, que muitas vezes a situação não tá boa mesmo. Mas a gente precisa se vigiar nisso também, porque são essas pequenas reclamações. E vem com a intolerância, quando nós não aceitamos o pensamento do outro, quando estamos reativos, esteja onde estivermos, nas redes sociais, junto com a família, a pessoa falou A, você falou B, e você quer provar aquele B. E muitas vezes a gente acaba tão amizade por conta disso. Vale a pena? Né? O que desperta isso na gente? As sombras, os abismos da sombra que Emmanuel comentou aqui com a gente. Então a gente vê que essa parte que vem, ela está em todo momento da nossa vida nos cercando, e se nós não prestarmos atenção, a gente é sugado por essa sombra. E teve até um dia, esses dias, né, meu filho estava com um problema na escola, lá um amiguinho que dá um pouquinho de trabalho, assim, está com algumas dificuldades assim na vida dele no convívio com outras crianças, né? E ele Uhum. falou, né? Ele tinha estudado sobre o raio da morte. Meu filho está fazendo evangelização infantil, a gente leu Coragem, né? A situação. Aham. É porque a Eu evangelização falo, do meu evoluído. centro na evangelização do meu centro quer trazer as crianças e os adultos próximos, né? Então é junto com as famílias. E aí ele falou, mãe, o raio da morte está tomando conta desse menino, porque ele estava muito irritado. E eu falei, filho, a gente tem que ficar de olho sempre, né? O bichinho da raiva, que a gente fala tanto. Depois eu vou falando ao longo da live também, que é um livro muito interessante sobre a raiva que tem. Não sei se todos conhecem. Mas vamos seguindo aqui, senão a gente fica parado aqui no A gente tema e não consegue divaga. falar.
Pode Então, aí continuar na você que deu análise. continuidade no texto, Uhum. então vou dando continuidade pelas. Aí qualquer coisa Isso, a vai gente une outras seguindo, frases, pode ir enfim. seguindo, comentando, aí eu vou também por cima para a gente não ficar nem repetir e eu falar também, dar um spoiler do que você já se programou para falar. Então, Tá bom. Então, a gente vai falando aqui juntas, vai refletindo junto. Aí tem a segunda frase, ela também é muito interessante. É o raio da morte que extermina implacável todas as sementeiras do bem. E você já deu um spoiler muito bom, Flavinha, né? Sobre essa questão do bichinho da raiva, né? Mas eu me pus a refletir no seguinte. O título do texto é Raio da Morte, né? E daí eu fiquei pensei mais um pouquinho, por que será que Emmanuel teria elegido esse título para se referir a esse texto, né? E eu cheguei à conclusão do seguinte, os raios são descargas de energia, né? Que são muito potentes e que geram um estrago absurdo, né? Não poupam ninguém. Por onde passam, elas fazem estrago. E apesar de não ser possível prevê-los quase sempre, pelo menos não sem capacidade técnica, né? É possível nos precavermos para que ele não nos atinja de alguma forma, né? Se está chovendo, não vai sair por aí pela tempestade, segurando certas coisas. A gente sabe, coisa de vó, né? Aí, o raio da morte que o Emmanuel nos aponta, eu acredito que sejam essas nossas irresponsabilidades na vida cotidiana, para conosco mesmos e para com o próximo. Mas não uma irresponsabilidade só no sentido de atitude, uma irresponsabilidade que advém do sentir, e foi muito que você nos trouxe, né? São essas atitudes que potencializam as nossas negativas, as nossas pedras de tropeço, as nossas más tendências, e nos afastam dessas coisas criativas, regeneradoras, daquilo que é o nosso potencial da alma, né? Aquilo que nós viemos para ser. Então deixa tudo um pouquinho mais difícil. Eu penso que o raio da morte, ele desce implacável, como diria o Emmanuel, e ele arruína todas essas sementeiras, todas essas nossas possibilidades de sermos melhores do que poderíamos ser e do que talvez estejamos sendo, né? Foi até interessante a escolha desse tema. Eu falei com você que eu escolhi mais pela data do que pelo tema, né? Porque eu uhum. ainda não conhecia. E nós já marcamos essa live há um bom tempo, né? Já faz tempo. Sim, veja como a espiritualidade trabalha. Ela já sabia exatamente a mensagem que eu precisaria trabalhar em mim há tempos atrás. Há tempos atrás, quando nós marcamos a live, eu não estava me sentindo da forma que eu estou hoje. Eu não tinha passado por circunstâncias que eu passei até então, né? Nas últimas semanas eu tenho enfrentado alguns dilemas e tenho tido alguns problemas muito difíceis e eu tenho me encolerizado muito, veja bem, tenho tido dificuldade em controlar a minha raiva e esses meus impulsos. Então foi até um belo tapa na cara da espiritualidade estar aí com você hoje, Flavinha. Veja como a espiritualidade conversa conosco o tempo todo, né? Por todos os meios, né? E eu vou aproveitar, eu vou contar um pouquinho da história do livro da raiva, porque tem muito a ver com esse raio da morte final. E até vou pedir para procurar um livro infantil, tá, gente? Não me lembro o autor, quem quiser procura, chama Raiva mesmo. E ele começa assim, ele é todo ilustrado, né? Então ele tem as páginas são grandes com a ilustração e começa que o bichinho da raiva, ele começa pequenininho, então ele começa do tamanho de um grãozinho de ervilha ali, pegando a perna de alguém. Então é um bichinho vermelhinho que encostou na perna de alguém e fala que ela começa aos poucos. A raiva, o bichinho da raiva, ele começa aos poucos. E aí ele gruda na pessoa. E a partir do momento, ele vai, quanto mais se dá atenção para ele, para aquele incômodo ali, para aquele bichinho, ele vai aumentando e vai aumentando, vai tomando uma proporção logo, e as páginas vão passando e a gente vai vendo ele aumentando de tamanho. Uhum. Conforme as pessoas mais se irritam com as situações, quando elas brigam, quando acontece uma coisa errada na vida, quando elas se frustram em relação a algo que aconteceu, e isso vai tomando até o momento em que essa bola vermelha ela toma quase a página toda. E aí a última página é esse bichinho da raiva, ele explode,
porque é o que acontece com a gente, né? Quando a gente chega nessa cólera, a gente explode. E o último livro, que eu vou dar spoiler, né? Que livro infantil não tem problema. O último, então, falar que até o momento que aconteceu, chega num tamanho gigantesco e ela explode. E a última página é o bichinho do bom senso limpando tudo para começar de novo. Então a gente tem essa proposta, claro, esse bicho da raiva, ele, como diz aqui, esse raio da morte, ele acaba com essas sementeiras do bem naquele momento. O solo não vai estar mais pronto para plantar nenhuma semente, mas isso não significa que está exterminado para sempre. Então a gente sempre tem uma possibilidade de recomeçar, de se renovar, de começar a se vigiar, né? Porque estamos aqui para isso também, para termos essas experiências, né? E eu acho muito interessante esse livro, que ele é de uma didática muito fácil, né? E a gente consegue ver bem ilustrado, né? E cabe a cada um de nós, né? Serve para adultos e crianças, né, Flavinha? Oh. Que a gente tentando absorver a mensagem que, enfim, as crianças talvez nem precisem, serve mais para o adulto que está lendo, eu acho. E aí combina muito com o que tá, o que você disse agora, com a próxima passagem que fala: na maternidade é a força imponderável que provoca o desastre do aborto ou que culmina pobres anjos recém-natos a sugá-lo por veneno sutil a flor do materno seio. Traduzindo isso aqui, porque Emmanuel às vezes complica, né? Tecla SAP. Muitas vezes esses sentimentos que nós nutrimos, eles nos fazem tão mal que eles acabam afetando o nosso corpo físico. Nosso desenvolvimento orgânico fica totalmente desestruturado, né, Flavinha? E aí aqui ele já alerta, inclusive, as mães, né, as mulheres podem ter abortos, podem passar através do leite para os seus filhinhos na amamentação. Então, é uma coisa muito séria. O que será que a gente está levando para os nossos filhos através dos nossos sentimentos, né? As pessoas dizem que a amamentação é um momento de muita conexão entre a mãe e o bebê. E eu não duvido nada. E a espiritualidade está aqui para provar isso, né? Que muitas vezes esses ataques de estresse, essas ansiedades, essas coisas que nós não controlamos, podem ser de fato fatais, não só para nós mesmos. E é importante que nós saibamos controlá-las, porque todos que estão ao nosso redor acabam pagando um preço, né, Flavinha? E aí aqui ele fala da paternidade, né? E na paternidade é a frustração das mais preciosas esperanças endereçadas pelo céu em socorro à família. E só contextualizando aqui rapidinho, há mais uns 15 dias, minha dicção tá péssima hoje, Jesus amado. Não, tá ótimo, tá super claro. Há uns 15 dias lá no home office, nós fizemos um estudo que foi justamente sobre os laços de família, um estudo bem legal, né? E na ocasião eu me lembro que eu comentei com o pessoal o quanto eu sentia que aquilo ali estava servindo para mim. Sempre serve, né? Todos os encontros são, porque as pessoas que mais precisam ouvir e saber tudo que nós estudamos somos nós mesmos, né? A gente está aqui, às vezes, tentando transmitir a mensagem, mesmo que do nosso jeito torto, mas nós precisamos ouvir mais que qualquer um. E nós sabemos bem que, dada a bênção da reencarnação, Flavinha, as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente no nosso núcleo familiar, são justamente aquelas que nos farão avançar de alguma forma e trabalhar todas as questões que ainda ficaram por ser resolvidas em outras existências, né? Elas são necessárias para o nosso aprimoramento. Muitas vezes nós ignoramos isso, porque quando nós mergulhamos nesse corpinho de carne, a gente se esquece e acaba se identificando demais com certas coisas que, como nós dissemos, não tem importância, né? E é necessário que estejamos juntos. Por mais que não faça sentido, por mais que tenhamos, às vezes, aquele parente difícil que está ali fazendo com que você arranque os cabelos. Essa convivência é justamente para nos harmonizarmos, não só uns com os outros, mas também com a justiça divina, né? Essas pessoas que nos fazem recordar dessas dificuldades que nós encontramos em nós mesmos, elas são um instrumento pedagógico que nosso Pai encontra para que a gente se olhe como um espelho, né? E aí ele remonta isso aqui, eu acho que nessa paternidade, nessa negligência que às vezes as pessoas têm
de não compreender o seu papel no seu núcleo familiar, né? A gente se encontra, às vezes, em momentos de grande estresse, em dias difíceis. Quem nunca aí chegou em casa e quis descontar nos familiares, né? E nisso nós não conseguimos apaziguar muitas vezes essas relações que deveriam ser de afeto. Nós não conseguimos trazer um cadinho mais de carinho, de compreensão, de bom ânimo, de leveza, trazendo força mesmo, né? Porque essas estruturas, esses laços de afeto que nos unem, eles são a força motriz que nos farão caminhar aí pela vida, né? São as primeiras pessoas que sofrem com a vazão das nossas ignorâncias, mas também são as primeiras pessoas que nos fazem olhar para nós mesmos como nós realmente somos, né? Então eu acho que o Emmanuel, ele quis dar aqui esse puxão de orelha. Será que você não está ignorando aí o remédio muitas vezes que foi colocado do seu lado, debaixo do seu teto? Porque a nossa tendência com um parente difícil, às vezes, é ignorar, é cortar laços, né? Então, o raio da morte, ele também atua aí. Ele mata essas famílias, mata essas relações que se fazem difíceis, e mata, muitas vezes, a nossa boa vontade em fazer dar certo, né? Com certeza, e quando a gente fala, né, nessa relação com os nossos pais e mães, a gente vê que é um relacionamento que ele vai amadurecendo com o tempo. Então nós passamos por diversas fases junto com esses familiares. E é um relacionamento que a gente é extremamente dependente quando somos crianças, depois crescemos e queremos provar a nossa individualidade e a nossa capacidade também de sermos independentes, e com o passar do tempo, principalmente com a vida adulta, a gente vai compreendendo as coisas, os motivos, a história de vida deles e tudo que eles passaram, porque a gente começa a chegar a uma certa idade que a gente já conhece a história de vida deles. Então, quando a gente já tem nossos 20 e poucos anos, por exemplo, você já sabe o que aconteceu com a sua mãe, com o seu pai, como é que era a vida dela, que são coisas que os pais compartilham com a gente, né? A parte, principalmente a fase adulta. A adolescência é um pouquinho, porque não dá para conversar muito bem com o adolescente, não. A gente sabe que é um pouquinho complicado, né? É um pouco bagunçado, assim, a cabeça quando a gente é adolescente. Mas depois, quando chega a vida adulta, a gente começa a exercer essa empatia pela história de vida deles, por tudo que eles passaram, por aquilo também que eles tentaram dar o melhor pra gente e os motivos que fizeram eles tomarem certas ações. E a gente começa então a entender esse lado. E tudo se fortalece mais ainda quando nós somos pais, quando nós somos mães, ou quando temos crianças dentro da família, sobrinhos, e vemos como é difícil essa questão do desenvolvimento, como a culpa já nasce direto, nasceu a mãe, nasceu a culpa. O instinto materno às vezes demora um pouquinho para chegar mesmo. É uma construção também essa relação da mãe com o bebê, não é uma coisa assim, né? Nasceu pronto, já sei fazer tudo. Então, todo é um aprendizado para as duas partes. E a gente tem essa culpa, esse medo, essa preocupação. A mãe, por um lado, não se sente muitas vezes capaz de carregar o bebê e tem esse medo mesmo relacionado ao aborto. No momento da amamentação, também há essa dificuldade, muitas vezes acontecem situações em que a mãe se desequilibra e não consegue proporcionar isso para o filho, e aí fica aquele medo da falta de conexão. Então são muitos medos que cercam a gente. O pai, pelo seu lado também, um pai responsável, que está ali responsável pela família, também pensa no sustento, pensa em dar o melhor, medo de ficar desempregado, de não conseguir prover as coisas para a família também, fazer a parceria com a esposa, que hoje em dia ambos trabalham, né? Geralmente os dois trabalham. Difícil ter uma situação que só o marido trabalha e consiga dar conta do orçamento da casa. E são medos, são pequenas irritações, incômodos que vão cercando o nosso dia a dia. São preocupações, são boletos, né? Boletos fazem parte da nossa vida. E isso tira a gente do sério. E por mais que a gente se tente ficar conectado espiritualmente, chegar a uma oração, muitas vezes essa parte material pega a gente fundo. E se a gente não está atento, não está vigilante, se a gente deixa um pouquinho isso toma conta demais, perder, né, qual é a importância, aí é um caminho que é muito difícil voltar, né?
É a tal da conexão, né, Flavinha? Quando a gente perde ali a anteninha, é muito difícil reconstruir. É uma construção diária que basta um pouquinho. É isso aqui, é uma gotinha no oceano, né? Para levar todo aquele esforço embora. Fato é isso. E aí, então, vamos dar continuidade aqui. No templo, é o assalto das trevas às promessas da luz. Na caridade, é o golpe da violência colocando o vinagre do desencanto e o fel da revolta no prato da ingratidão. Na escola, é a ofensa à dignidade do ensino. Acho que a gente pode dar uma paradinha aqui, porque Uhum. os assuntos eles meio que se complementam, né? É Sim. interessante quando ele fala aqui, no templo, é o assalto das trevas à promessa da luz. A gente se remonta a todas essas pessoas que têm uma desilusão muito grande relacionada a crenças, relacionada a líderes religiosos, por exemplo, né? Quantas pessoas, em busca de solução para os seus problemas, em busca de um pouquinho de acolhimento, se adentram num templo e ali encontram o que eles acreditam ser uma família. E muitas vezes eles sentem a sua confiança quebrada, né? Há ali uma quebra de confiança que faz com que essas pessoas sejam arrebatadas, sejam, se vejam com as suas promessas, na maioria das vezes, que deveriam se cumprir, né? Muitas vezes elas chegam nesses lugares com mil e uma promessas, não compreendem de fato o que seria uma promessa divina, qual é o propósito do evangelho na vida dela. Então, muitas vezes ela se desespera, né? E ela tende a ter aí esse assalto das trevas que Emmanuel fala. Na caridade seria o golpe da violência colocando vinagre no desencanto do céu da revolta. Gente, que coisa pior do que você fazer alguma coisa esperando algo em troca? Isso aqui para mim ficou muito claro. Muitas vezes nós que temos, principalmente os espíritas, né, que têm essa tendência a acreditar que fora da caridade não há salvação, nós tendemos a ter essa prática, mas muito no início por obrigação, né? Porque sabemos que é necessário fazer para o nosso aprimoramento. Com o passar do tempo, o nosso coração vai adquirindo a experiência necessária e a abertura necessária para sentir a necessidade de fazer bem ao outro. Mas, humanos e falhos que somos, muitas vezes, quando fazemos um ato de bondade ou despendemos a nossa energia em detrimento de alguém, nós temos no fundinho a tendência de esperar algo em troca. Se não esperando algo em troca, Flavinha, pelo menos sentindo a necessidade daquele agradecimento. Quando o agradecimento não vem, quando o reconhecimento não vem, algo dentro de nós fecha. E não deveria ser assim, né? Se eu faço algo em troca, se eu entrego algo ao meu irmão, deveria ser por amor, deveria ser por desprendimento. Você não concorda? E Oh. quando eu faço na tendência de receber em contrapartida, aí as frustrações me ficam. Aí esse bichinho da raiva, muitas vezes, ele vai morar em nossos corações. Nós temos que ter a consciência de que amar, entregar, é uma renúncia constante. Veja aí, você citou o exemplo dos pais. Quer renúncia maior do que do pai e de uma mãe que não só dedicam os seus corpos, né, para que essas pessoas tenham a possibilidade de estarem aqui, mas também dedicam suas vidas, dedicam o seu tempo, dedicam o seu afeto, para que nós possamos estar aqui caminhando no mundo de alguma forma. Então imagine se uma mãe for exigir do filho tudo que ela já fez por ele. Okay, eu já lembro de ter visto alguém que fazia planilha, viu? Eu vou cobrar cada fralda. Mas, gente, como que pode um negócio desse? É impossível. Você sai no prejuízo. Você já sai no prejuízo, nem começa. Exatamente. A maternidade ela é um prejuízo pecuniário, mas em avanço espiritual, acho que a gente adquire muita coisa, né? É uma missão maravilhosa, é uma oportunidade de crescimento, assim, né, da parte espiritual maravilhosa. Agora, se for pensar só no material, esquece, nem começa, não sai né? do lugar. Então, imagine você exigir de um filho doente que você está ali velando a cabeceira, e um dia ele faça o mesmo por você.
não dá, Flavinha, para que a gente exija dos outros aquilo que nós entregamos a eles. E quando essa ingratidão vem, porque muitas vezes ela bate a nossa porta como uma prova, muitas vezes bate a nossa porta como uma expiação, porque nós, hoje em dia, somos muito solidários, somos muito generosos, temos essa capacidade de entrega constante. Mas será que foi sempre assim? No pretérito do nosso espírito, eu acredito que muitos do que já fomos têm aí um passado a espiar, tem aí um débitozinho na conta e que hoje estão apenas quitando, né? Então, essas dificuldades em forma de gratidão baterão à nossa porta e é necessário que nós tenhamos maturidade necessária para entender que o outro não é obrigado a suprir as minhas expectativas e que a partir do momento que eu acredito que sim, ah, minha filha, o choro, a frustração vem, né, não? E a gente tem esse costume, né? Como você falou, somos homens falhos, mas quando a gente entra em qualquer atividade, seja uma igreja, de que religião for, seja um centro espírita, a gente esquece do mais importante. Tá todo mundo lutando contra as sombras de cada um. Então nós vemos ali, muitas vezes, claro, o ambiente nos ajuda também a manter essa harmonização. Então até a nossa voz lá é mais tranquila, né? É fora do nosso comum, assim. E a gente vê as pessoas lá e a gente pensa que são perfeitas, porque a gente não as conhece. E aí, com o passar do tempo, e isso também é mais uma coisa que o tempo nos mostra, principalmente quando a gente já frequenta um centro por muitos anos, igual o centro que eu frequento, a gente vai conhecendo cada uma das pessoas e entendendo a realidade de cada um, entendendo as dificuldades. Claro, tem momentos ali, tem de melindre, claro, tem gente que acha um mais importante que o outro, uma tarefa mais importante para se desempenhar no centro, sim, vão ter sempre, porque tem ali vaidade, vai ter orgulho, vai ter um pouco de ciúme, tem aquele que olha muito o outro e não olha para si, porque é o que temos na sociedade. Cada grupo, na verdade, que participamos é um reflexo pequeno dessa sociedade, então vai ter de tudo. Só que lá as pessoas estão tentando, né, melhorar. E a gente não pode esquecer disso, né? Senão a gente fica, nossa, eu sou tão bonzinho e ninguém tá agradecendo, né? Dá a cesta básica para o assistido, dá alguma coisa, nossa, mas nem agradeceu. Não é coisa para se falar. Infelizmente, a gente ganha muito mais de uma outra forma. E é a energia que a gente ganha no dia que a gente vai, essa sensação de dever cumprido. Agora, esperar agradecimento, esquece. E esperar que os outros sejam perfeitos também, né? Porque muitas vezes o dirigente do meu centro espírita não pode errar, não pode ter um dia difícil, não pode cometer seus equívocos, a gente se esquece e coloca as pessoas em pedestais, né? Daí vem essa cólera, daí vem essa raiva, e esse raio da morte nessas relações, né, Flavinha? Então, eu vou dar continuidade aqui. Pode seguir. Ó, a gente está com 47 minutos, vamos só controlando também para não cansar o pessoal. Geralmente a gente faz por volta de 1 hora, tá? tá, E... vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. não, mas sem pressa. Também para, né, a gente dar um tempinho, senão ficar muito longo, ficar cansativo para quem está acompanhando, né? Mas a gente já está terminando, viu, pessoal? Está tranquilo. Só que a gente vai sempre ter reflexão final, vai valer a pena. Entre amigos, é o azorrague de brasas crestando as bênçãos da confiança. Entre adversários, é um instinto que arma o braço desavisado para o infortúnio do crime. Vou parar por aqui, porque assim, gente, quem nunca, né? Primeiro de tudo, bora fazer uma tecla SAP aqui também, né? Que danado que é azorrague de brasas crestando. Emmanuel é assim, gente, você tem que ler com o dicionário do lado, porque senão você não consegue compreender, mas vale muito a pena, tá? Eu pesquisei porque eu precisava, porque eu não sabia o que era. O azorrague seriam os açoites, né? Aqueles chicotes Isso, que eram chicotinho. utilizados para o castigo, para as punições, enfim, vocês sabem, né? E crestando seria queimando, então seria um chicote em brasa, digamos assim, né? E ele compara essa quebra de confiança que existem nas relações justamente a isso, né? A essa dor que esse chicote em brasa provoca. E aí me remeteu muito a Jesus.
Vocês se lembram de Jesus sendo açoitado, ridicularizado, traído, abandonado pelas pessoas que ele mais gostava, né? É uma quebra de confiança, houve uma quebra de confiança ali. E quantos de nós não poderíamos nos colocar numa posição em que nós, em algum momento, fomos vítimas e também, em algum momento, fomos os algozes, né? Porque ninguém aqui é santo. Em algum momento, nós também decepcionamos pessoas, deixamos a desejar. E os amigos, Flavinha, é legal que a gente perceba que eles são a família escolhida por nós. Existe aquela família consanguínea que ela nos é apresentada como uma forma de aprimoramento, também existe a família espiritual. A nossa família ela é imensa e nós vamos escolhendo quem são os nossos familiares, essa família por afinidade ao longo da vida, né? Por razões muito específicas. As pessoas nos são apresentadas porque elas também são espelhos de nós mesmos. Com elas nós poderemos aprender muito, mas também elas aprenderão conosco e nós conseguiremos trabalhar os defeitos que temos, né? Enxergando um pouquinho no outro e eles enxergando em nós. E ninguém cruza o nosso caminho à toa. E sendo assim, né, sendo a nossa família espiritual, que são esses nossos irmãos, muito similares, mas também muito distintos, eles acabam cometendo equívocos conosco, né? E isso nos exigirá uma capacidade de compreensão muito grande. Nos exigirá a capacidade de perdoar, de aceitar, de discernir, de exercitar a paciência, e nem sempre isso é fácil. Isso exige de nós, assim, nas nossas fibras mais íntimas, o melhor que nós podemos entregar, e nem sempre nós conseguimos, é natural. E por vezes, quando exige essa quebra de confiança por equívocos, é muito difícil que as relações elas retornem a ser o que eram, né? A gente compreende isso. E com isso acabamos adquirindo adversários. Acabamos adquirindo esses adversários aí ao longo da nossa vida. Chegamos às vias de fato, muitas vezes, o que é muito triste. E eu só consigo me recordar da fala do Divaldo, quando ele fala que na vida nós teremos muitos inimigos, mas o importante é que nós não sejamos inimigos de ninguém, né? Então, esse é o É verdade, é exercício constante. muito sábia essa fala, né? E a gente pega, às vezes, ranço, né? Essa frase, Flavinha, né? Ai, tô com ranço de tal coisa. E que sentimento que essa palavra carrega, né? Eu fico pensando, porque é uma pequena irritação. Então, você ter ranço de alguém não vai te fazer bem. E muitas vezes, claro, é um colega ainda, uma pessoa que você mal conhece, que você vai ter assim, né? Esse ranço, vai fazer ali o adversário, já vai, né, enviar uma energia não boa para essa pessoa. Então, o que a gente está projetando os nossos pensamentos? A gente tem que tomar cuidado com isso também, do que falar, estou com ranço, estou irritado com não sei o que, estou irritado com aquilo. Muitas vezes a gente fala coisas ali sem querer, e o que a gente está fazendo? Criando a nossa volta. Será que a gente está criando coisas boas quando fazemos assim? Então, vigiar muito as palavras que a gente usa. Isso eu passei, acho que dos últimos meses eu estou bem melhor de tomar cuidado com palavrões, palavras de xingamento, coisas assim um pouco mais baixas, porque realmente não traz nada de bom. E a gente tem que tomar cuidado, né? Eu lembrei muito dos amigos também, esse chicote de brasas, muitas vezes quando um amigo, claro, por suas sombras também, por seus vícios e tudo mais que ele passa, às vezes ele comete uma coisa errada, te dá aquela cutucada ali que não devia, pega ali numa ferida e você também fica com raiva disso e não compreende, e isso muitas vezes acaba uma amizade, ou uma pessoa que tem uma opinião diferente que a sua, e por isso já quebrou a confiança, não confio mais, não vou contar mais nada, vou me afastar. E às vezes a gente se afasta e nunca mais fala com a pessoa por uma bobeirinha, por nada. É necessário não medir os outros através da nossa régua, né, Flavinha? Isso é muito importante. E aí aqui, então, vou dar continuidade para a gente Pode finalizar. dar. Nos moços, é a certidão de incapacidade para servir. Nos adultos, é o punhal invisível degolando sublimes desejos de entendimento e progresso.
Isso daqui eu acho genial, né? Nos moços é a certidão de incapacidade para servir. Quando nós somos jovens, não só quando somos jovens, eu acredito que todos nós que estamos aqui viemos com um propósito único que é servir, né? Servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. E Ele nos amou como? Servindo. Ele esteve aqui para nos servir o tempo todo, né? E eu acho que esse bichinho da raiva, como você mesma disse, essa cólera, muitas vezes essa incompreensão, ela pode nos visitar através dessa incapacidade, as incapacidades da vida. Seja uma incapacidade física, por exemplo. Tem dias que nós não acordamos muito bem, tem dias que nós acordamos doentinhos, amuados, ou somos visitados por enfermidades que não têm cura, por exemplo. Então, nos moços, essa incapacidade para servir acaba nos deixando, pelo menos eu que sou jovem, quando a minha capacidade física é tolhida, eu fico muito estressada. E as pessoas que estão ao meu redor acabam sofrendo com esse estresse. Para quem não sabe, eu passei pelo câncer e por 3 meses, pelo menos, eu fiquei em cima de uma cama precisando de cuidado. E esses 3 meses que eu passei em cima da cama, precisando de cuidados para tudo, de auxílio para tomar banho, de auxílio para me levantar, para comer, me deixava extremamente irritada. E a sensação que eu tinha é que aquilo não ia passar nunca. Porque quando essas dificuldades nos visitam, a última coisa que nós conseguimos enxergar é uma linha de chegada, né? Por mais que nós saibamos que existe um propósito, nem todos os dias a gente acorda com a capacidade de enxergar o propósito nessas dificuldades, né? Então, espero que os moços que estejam nos assistindo não sejam visitados por esses bichinhos de cólera nos momentos de dificuldade, porque servir é o tempo todo. Você serve com uma palavra, você serve com uma oração, você consegue servir com um sorriso, muitas vezes, né? Quantas vezes no hospital eu via pessoas que não conseguiam se movimentar, não conseguiam se comer, não conseguiam comer, se alimentar, não conseguiam tomar água, mas elas davam um sorriso pra gente e aquilo mudava toda a perspectiva. Muitas vezes nós estávamos abalados e elas, por muitas vezes, não estavam, não. Estavam ali com a sua capacidade de servir física limitada, mas a capacidade da alma estava esbanjando luz, esbanjando conhecimento. Então é necessário que a gente não se esqueça disso, né? E nos adultos é o punhal invisível degolando sublimes desejos de entendimento e progresso. Quem dera todos nós tivéssemos o coração de uma criança, né? Que consegue ali fazer uma algazarra, brigar com o amiguinho por causa de um brinquedo, mas logo em seguida estarem se abraçando e estarem perdoados, né? Nós temos muitas vezes essa dificuldade de entender que o outro vai errar muito conosco e de não permitir, como você mesma disse, Flavinha, de não permitirmos que essas relações se esvaiam por tão pouco, né? E essa cólera, essa incapacidade de controlar as nossas emoções prejudica muito essas oportunidades de entendimento. Sim, quando a gente pensa assim, em relação aos moços e adultos, já estamos falando aí, né, na vida de jovens e adultos, muitas vezes a gente se diminui por pouco. E essa diminuição, esse sentimento de não pertencimento, que eu acho que todo mundo se sente às vezes fora de algum grupo mesmo, faz a gente se diminuir e faz a gente achar que não prestamos para nada. E aí, quando você não tem o sentido da vida, você não sabe muito bem o que fazer, uma falta também de propósito na sua vida, né? De saber que é necessário servir, que nós estamos aqui um para ajudar os outros, e as pessoas acabam se perdendo por isso, né? Se diminuem, se acham incapazes, muitas vezes por reação acabam atacando as outras pessoas e gera isso todo um sentimento de revolta, como realmente se a pessoa colocasse ali uma proteção para que ninguém visse como ela realmente é. E isso a gente fala em casos de pessoas que não se abrem com as outras, que não se permitem que se tenham carinho, que conte algo sobre a vida, são pessoas quase robotizadas, que não querem chorar, acham vergonha chorar na frente das pessoas, e a gente vai perdendo toda essa sensibilidade.
E olha só como que a gente tem que tomar cuidado, porque tudo isso no começo mexeu com a nossa autoestima, feriu ali a nossa capacidade, nós nos sentimos pequenos e a gente não deve nada para ninguém. A gente tem que fazer o nosso melhor. Não deu certo, a pessoa não te compreendeu. Assim, sinto muito. Às vezes é o momento da pessoa, né? A gente tem que ter a nossa confiança. Isso é verdade, Flavinha. Essa incapacidade de se mostrar vulnerável, né? A gente pede tanto por isso, tanto por isso. E aqui já finalizando. Por onde passa, deixa sempre um rastro de lodo e sangue, lágrima e desespero, exigindo a mais ampla serenidade do tempo e o mais dilatado perdão, para que o equilíbrio da vida se refaça. Esse raio mortal é a cólera onde aparece. Para conjurar-lhe o perigo, só existe um remédio justo: receber-lhe o impacto destruidor no clima do silêncio sobre a antena do coração. O meu é da Ah, oração, sobre a antena da oração. no meu tá do coração. Você acredita? Eita! Será que foi questão de edição ou foi erro de digitação? Fica aí o Não, questionamento. não faço ideia. Esse texto você pegou, é do PDF que te passaram? Não, eu tenho o livro em PDF. Eu também. Ah, que curioso. É que tem uma edição em PDF que tá no que tem no Google que tem algumas palavras erradas. Mas Ó, se você tem o livro mesmo, que curioso. Bom, estranho, né, Flavinha? Mas aí eu acho que coração e oração se complementam muito, né? Porque eu é acho que sim. através, é através da oração que a gente conecta o nosso coração às mais sublimes energias, né? E eu assim, gostaria que vocês reparassem uma coisa que é muito interessante. Ao longo do texto, vocês perceberam que o Emmanuel ele utiliza adjetivações, ou seja, adjetivos que nos remetem à extrema dor física? Por exemplo, espinhos, fel, azarrogue em brasas, né, que seria o Uhum. açoite, punhal que degola. São elementos que, quando entram em contato com o nosso corpo físico, provocam uma dor extrema, uma dor absurda, e inclusive podem levar a óbito, né? Eu acho que não foi por acaso que o Emmanuel escolheu essas similaridades, essas palavras, né? Ele as utiliza justamente para que nós sintamos essa referência psíquica, né? Para que nós sintamos na alma, enquanto a gente lê, de onde as nossas escolhas cotidianas muitas vezes podem nos levar, né? Para onde essas escolhas que a gente faz, de como nos sentir, de como falar, de como elaborar alguma coisa, de como tratar o outro, né? Onde tudo isso pode nos levar. Então, eu acho que nesse texto a gente aprende que nós podemos fazer escolhas melhores, né? Quando essas tempestades surgirem, eu acho que o Emmanuel nos convida a nos recolhermos num local seguro, onde esses raios não possam nos atingir, né? Onde a gente consiga, de fato, exercitar a fé, a coragem, a paciência e a compreensão, não só com a gente mesmo, mas com o outro, porque erraremos. E esses raios, eles tentarão fazer morada em nossos corações, mas eu acho que a gente tem capacidade para nos escondermos, né, de certa forma, nesses locais seguros, nesses abrigos. E a oração, como você mesma disse, é um abrigo maravilhoso. É um abrigo que nos conecta de fato àquele que é o único que consegue nos proteger de alguma coisa, de algum mal, né? Pai. É verdade, por mais que pareçam coisas, né, como você bem levantou aqui, que levariam à morte, levam a um ferimento muito grande, mas Uhum. essa mensagem final deixa para gente que todas as dificuldades, os obstáculos que nós iremos passar na vida, e nós iremos, né? Assim como ele coloca esses objetos, todas essas dores, esses sentimentos vão fazer parte da nossa vida, são situações que estarão junto com a gente. E mesmo que isso pareça que não tenha solução, que pareça que vá te matar por dentro, que vá acabar com as suas esperanças,
que você não perca a sua fé, que confie, porque a espiritualidade faz aquilo que for o melhor também, te intui outras pessoas, consegue até proteger desses objetos que fala, não lute, né? Fique em silêncio, se conecte, acredite, tenha fé. Né? Não estamos desamparados. O que cada um daqui está passando, se está passando por um momento de angústia, de grande preocupação, de uma situação que parece não ter fim, que muitas vezes nosso pensamento fica assim, como disse a Raisa, quando a gente passa por uma situação muito difícil, a gente não vê saída. Aquilo enche a nossa cabeça e a gente entra em desespero. E qual que é o melhor remédio para isso? Primeiro, entender que aqui é uma experiência única, uma escola de oportunidades, a vida continua após a morte do corpo físico. Algumas soluções, por exemplo, como o suicídio, que é um ponto que muitas vezes a pessoa, por desespero, acaba optando, e por falta de conhecimento, sem saber que a vida vai continuar, eles acabam tomando essa decisão incorreta. Então a gente tem que saber que a vida continua, que nós estamos aqui para aprender, que nós seremos os mesmos, estamos aqui nessa caminhada e temos que confiar, porque essas dificuldades estão vindo por algum motivo, sejam pequeninas, sejam maiores. No momento que tem que ser, ela vem, e no momento que tem que ser, ela também vai embora, de alguma maneira. Então, o que nós precisamos passar, nada é ao acaso, né? Nem esse texto, como a Raisna disse, nem exatamente esse texto não foi ao acaso. E aí, só para finalizar, Flavinha, eu vou deixar a indicação aqui para o pessoal. Tem um texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Ponto de Vista. Leiam esse texto, que ele é maravilhoso. E ele nos estimula a trabalharmos os pontos de vista dessas circunstâncias que acontecem na nossa vida, né? O Kardec e a espiritualidade nos apresentam essa vantagem de termos o ponto de vista da vida futura, né? Porque quando essas dificuldades muito difíceis, esse gerúndio já é para você entender que é difícil mesmo. Estar encarnado é uma experiência dolorosa. De longe é fácil, gente. E quando você tem essa crença na vida futura, você consegue passar pelas adversidades de uma maneira mais leve, de uma maneira mais concisa, de uma maneira mais serena. Você não se acovarda, você não se desespera por pouca coisa, não, tá? Então, tenhamos esses pontos de vista muito bem trabalhados dentro de nós mesmos. E, Flavinha, só te agradecer. Minha filha, que gratidão. Que momento Eu que sublime. agradeço, nossa, que troca maravilhosa, né? A gente aqui só ganha, e com certeza também atingimos corações que estavam precisando, né, desse momento também, que acredito que essas 10 pessoas que estão com a gente nessa live também se sentiram da mesma maneira que a gente, né, imersas nesse mar de esperança, de fé, e que nós temos que darmos continuidade, sim. Esses sofrimentos, eles virão, mas as dores um dia elas terão fim com a nossa evolução, com a nossa regeneração. Então não vamos perder a confiança na espiritualidade e em Deus, e com certeza também não perder em Jesus, que já veio aqui, já deu um exemplo há 2000 anos, há mais de 2000 anos, e continua tão presente nas nossas vidas, né? Então, eu só tenho a agradecer. Vou finalizar agora com uma prece também, para nós terminarmos. Convido então todos a fecharem os olhos, agradecendo a espiritualidade por mais um momento de estudo, por mais um momento que nós possamos conectar com o nosso íntimo, com a nossa preocupação em nos melhorarmos, e a partir disso, então, trilharmos um novo caminho daqui para frente, sempre com muita fé, muita confiança na ação de Deus e esperança dentro dos nossos corações. Que essas palavras tenham servido para todos nós refletirmos na noite de hoje, e que possamos sair daqui transformados e imersos dessa boa energia e dessa luz que nos cerca.
Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Raiza, muito obrigada, viu, em nome da equipe do Encontro Espírita. Agradeço a sua disponibilidade, ter dividido a telinha aqui comigo, que deu tudo certo, graças a Deus. E agradeço também a todos que vieram aqui, que chegaram aqui pelo seu perfil. Nós fazemos live do livro Coragem de segunda e quinta-feira, às 8h15 da noite, sempre com algum convidado aí para dividir a telinha com a gente. Então, muito obrigada, viu? Uma ótima noite para você e para vocês também que estão assistindo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Beijo para o Tchau, pessoal tchau. do Encontro Espírita e beijo para todos nós que estivemos aqui juntinhos assistindo uns aos outros. Obrigada. Tchau, tchau.